Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, as decisões agora serão cruciais para os próximos dias. Jerônimo terá que agir rápido ou perderá de vez a Renata. Agora, Ariela está conversando com Jerônimo lá na fazenda, escondidos sobre o plano que deu errado de levarem a Renata embora da casa de Augustinho. Ariela, a loira, começa então a falar para Jerônimo que a Renata se sentiu encantada com a atitude que Jerônimo tomou, porém o Augustinho falou com ela depois e fez então ela se sentir muito mal diante de tudo que está acontecendo envolvendo o relacionamento dela com o Jerônimo. Enquanto isso, Renata finalmente consegue ligar para a Adriana e os amigos preocupados fazem planos para compartilhar todos os acontecimentos estranhos na fazenda e na cidade. Renata promete contar sobre seus problemas, mas primeiro deve implorar a Adriana para não contar a ninguém, mas para obter também algumas informações para ela, ela lhe enviará então um e-mail para que ela possa lhe ajudar nisso e conseguir então provas secretas. Manuela serve café da manhã e alguns conselhos também maternos a Jerônimo sobre como ele deve tratar a Renata. Ela quer aconselhá-lo como se ele fosse seu filho e pergunta se pode fazer isso. Ele concorda porque ele também quer agradar a senhorinha. Ela o deixa saber que mulheres como Renata querem ser chefas de suas próprias vidas e não ser propriedade de ninguém e que precisa de um homem que lhe dê mais carinho ou atenção. Ela pergunta se ela deve parar ou continuar com os conselhos, já que ele sabe mais ou menos qual o tema agora. Continue, ele diz. Ela observa que, com sua atitude ríspida, grosseiro, toda vez que ele age como se fosse dono da Renata, ele a afasta ainda mais. Ele vê isso, mas não suporta o fato de que ela fugiu correndo para os braços de Augustinho logo após o acidente. Ela também acrescenta que se ele ama Renata de verdade, ele precisa mudar suas táticas ou Augustinho a conquistará de vez. Manuela também observa que Renata tem muita dignidade. Augustinho parece bem pensativo, preparado e compreensivo no momento para ela, mas sabemos que isso tudo pode ser uma ilusão apenas para fisgar o coração da menina. E diretamente agora do ninho de Najas, Roberta quer falar sobre seus vestidos de noiva. Ela chama a Josefina para olhar a revista, mas a Josefina parece que está nas nuvens. Ela chama novamente, mas a Josefina fica furiosa. Ela quer saber mesmo onde o Gonçalo está, porque parece que agora ela está cada vez mais próximo daquela outra lá. Aí a Roberta então fala para a Josefina que o foco tem que ser seu casamento, pois está se aproximando e agora ela quer escolher o casamento e também tem outros planos também. Aí então a Josefina diz que sabe que Gonçalo está com ela, porque ele se sente obrigado, não porque a ama. Aí a Roberta então diz que é igual à sua situação com Matias, mas ela não pode reclamar, pois as coisas estão caminhando muito bem. Josefina também ainda reclama que Gonçalo ainda está muito mais preocupado em estar ao lado de Regina e que isso não está saindo nada bom como ela queria nem pretendia. Roberta então se levanta do chão onde está, lhe dá um beijo e tenta animá-la com notícia de que as fotos que ela tirou de Constância e Chema estão prontas para expor então e arruinar o casamento de sua raposa de tia com um bom Honório. E claro que vê evidências de um infanticídio de Constância. Aí então não. Josefina insiste que esse não é o momento de fazer um show paralelo quando ela precisa de toda a atenção para si mesma nesse momento. Na verdade, é melhor que Roberta lhe dê as fotos para que ela possa então controlar o tempo todo. Obviamente, não confiando em Roberta para fazer então um truque sujo enquanto ela ainda está em treinamento para ser um monstro maior. Ela não quer decepcionar então, mas Josefina coloca o pé no chão que sua fidelidade é com ela e então exige que a Roberta vá em busca das fotos e que lhe entregue ali, porque ela sabe o momento apropriado para estragar de vez com o casamento de Constância com Honório. Por sua vez, Constância e Honório aparecem ditamente no hospital para verificar com Regina sobre as condições de Antônio. Ela estava indo para casa para tomar banho e descansar, já que ele parece fora de pior perigo agora.
Logo atrás deles está Gonçalo, que parece com uma oferta para levá-la ao banho, mas ela agradece a ele por ter feito demais. Se não fosse por seus esforços para transportar Antônio, ele nem estaria vivo. Ela nunca esquecerá sua gentileza e Inês emprestou o seu carro, mas Gonçalo implora para seu motorista, CIH, parecer então um pouco desconfortáveis, mas seu olhar sincero oscila muito nessa cena. Regina, depois de horas lá no hospital, finalmente ela chega em casa, mas ao chegar em casa, ela encontra um presente secreto e chama então sua mãe para saber quem foi que lhe entregou. Nesse momento, a mãe dela fala que não sabe quem foi, apenas que estava ali e que seria melhor elas abrir para saber o que é que tem dentro. Aí então a Regina faz todo um suspense, então com medo de atender, até sua mãe se benze para saber o que é aquilo. Quando finalmente abre, então ela vê que é o vestido de noiva dela que acabou de chegar. Era apenas um susto, porque elas pensaram que poderia ser alguma coisa, se referindo então a Josefina estar aprontando em relação à sua filha, né? Aí então nesse momento a Regina começa então a fazer planos e a sonhar, dizer que o casamento dela cada dia mais está mais próximo, e ela diz que talvez esse seja um novo recomeço para a sua vida. A mãe então de Regina pede para que ela tenha fé em Deus, que logo sua filha estará lá e que quem sabe até o dia do casamento ela realmente possa então estar perto de sua filha e que sua felicidade finalmente fique completa. Aí, nesse momento, a mãe de Regina diz que vai à missa para poder rezar por ela e também pelo Antônio, que está internado. Quando ela se vai, a Regina então fica ali olhando o vestido de casamento dela e sonhando então com o seu futuro, em dúvidas então se ela deve se casar com o Antônio ou se ela deve enfrentar todo esse sentimento que ela sente então por Gonçalo. E uma baita surpresa o Jerônimo tem nessa cena. Isso porque a Renata volta até a fazenda e quando ele vê que ela está lá, ela está com um semblante muito triste e pensativa. Ele então se aproxima dela e ela põe a mão, então colocando como uma barreira para que o Jerônimo não a beije nem se aproxime dela. Aí, falando em tristeza, Renata silenciosamente entra em A Bonita, enquanto sua canção triste inaugura então Jerônimo, que se apresenta ansiosamente. Você voltou? Ela coloca uma mão em seu peito. Então, enquanto eles olham tristemente um para o outro, mudamos para Augustinho, de aparência triste, que faz uma ligação para Gonçalo, que fica surpreso ao ouvir. Ele garante a Gonçalo que ele ainda é um grande amigo de Renata e por essa razão ele quer convidá-lo, ele e toda a sua família, para a colheita de vinho lá no Vale de Guadalupe para surpreender a Renata. O Augustinho quer fazer então uma surpresa para a Renata, só que a gente sabe que há segundas intenções então para provocar o Jerônimo. Ele também quer convidar a família dela para ficar em sua fazenda com uma estadia lá em Cruz do Amor para dar então um up, uma emoção a mais em Renata. Renata parece tudo menos emocionada quando pergunta a Jerônimo por que ele fingiu estar falido e mentiu para ela. Ele protesta que era apenas então porque ele queria ter certeza do que ela estava se casando com ele por amor. Então ela responde que é claro que ela só se casou com ele por amor e que ela tinha grandes esperanças de ter uma vida amorosa, plena, mas não foi assim. Ela foi recebida com truques e mentiras da parte dele e não da parte dela. Ele diz que ela mentiu primeiro, dizendo que se chamava Adriana, mas Renata não está seguindo essa linha de estupidez. Vamos ser adultos, diz então ela. Não, essa mentira não machucou ninguém de verdade, mas suas mentiras são dolorosas com más intenções. Fala então a Renata para Jerônimo. Em sua defesa, que é ele que tinha certeza de que ela estava atrás de dinheiro e ela pode negar, então ele pergunta a ela se ela então não se aproximou dele por causa de interesses. A Renata garante a ele que não, e sim porque ela estava apaixonada por ele e decidiu se casar com ele mesmo sabendo que ele era pobre. Você rejeitou o amor verdadeiro. Por que você rejeitou então Rafael? Pergunta então o Jerônimo a Renata. Ela fica surpresa e exige saber porque seu irmão morto, Rafael, tem alguma coisa a ver com o relacionamento deles então. Nossa, acho que estamos indo então para uma grande festa depois dessa baita revelação. Aí o Jerônimo fica então cada vez mais irritado com a Renata porque ele acredita que ela é a bonita, só que a Renata já está fazendo de tudo para provar que ela não é nada do que ele pensa e então essa vingança de Jerônimo contra a vida de Renata está cada vez afastando cada vez mais
mais eles dois. Então, depois dessa baita surpresa que eles tiveram, terão que seguir agora com suas vidas então separados se Jerônimo não mudar. Aí, gente, o que não vai faltar é motivos para gostar de Jerônimo. Olha só esse jogo. Ele salvou a Bonita e sua equipe de Agustín. Ele deixou Karina ficar em A Bonita. Ele tratou Matias bem lá na Espanha e ele amava o seu irmão Rafael. Agora, os motivos para não gostarmos do Jerônimo ele mente o tempo todo, mas odeia ser enganado. É bem hipócrita da parte dele. Ele abusou emocionalmente, gente, da Renata, tadinha. Ele se recusa a contar a Renata qual é o verdadeiro problema dele em querer todo o tempo uma vingança contra ela e ela sem saber do que aconteceu. Outro ponto é que ele enganou Renata para poder se casar com ela. Ele também é um pau na lama, ele nunca sorri ou relaxa, ele é todo o tempo tenso, parece até que tem algumas molas em seu rosto que ele sempre está irritado. Ele é ciumento e possessivo com a Renata. Ele também tratou sua namorada espanhola como se fosse um lixo após uma traição e é justamente isso o que ele está fazendo com a Renata. Agora, motivos para gostar do Agustín? Temos também, ele trata Renata bem, pelo menos até agora. Ele gosta de cantar com mariachis e geralmente gosta de se divertir bem estilo Renata. Ele também conta a Renata a verdade sobre o Jerônimo e todas as coisas relacionadas à Bonita. E claro que ele resgatou e salvou a Renata. Agora, razões para não gostar de Agustín é o que não falta. Sua obsessão obscura, assustadora por Renata, enquanto ele também beija ela dormindo, é de espantar. Ele também espancou o Carlos. Ele está tentando então tomar a Bonita e se livrar de toda a sua equipe de funcionários de lá. Ele não faz nada para impedir o médico bêbado de operar Rafael e nunca o entregou à polícia depois, nem comentou sobre o caso com Jerônimo. O Agustín também fez Ezequiel expulsar Karina para manter o médico feliz e sob seu controle. E claro que trata também Arely como um lixo, isso não se faz. Então agora dei motivos para vocês gostarem de Jerônimo e motivos para gostar de Agustín e motivos para não gostar do nosso mocinho Jerônimo e motivos para vocês não gostar de Agustín. E aí, na sua opinião, em quem mais é odiável nessa situação toda, onde a Renata fica como marionete na mão dos dois? O Agustín tem alguma porcentagem de pontos para que podemos então gostar dele nessa situação ou vocês continuam torcendo para o Jerônimo? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários porque ela é muito importante para a gente. Aí, gente, Jerônimo vai contar toda a verdade para a Renata. Isso porque depois da discussão do casal, onde a Renata pergunta para o Jerônimo por que toda a vida dele, o casamento dele gira em torno do Rafael, o irmão morto do Jerônimo. Aí, então, depois dessa pergunta, o Jerônimo tem que respirar fundo para poder responder, então, a Renata. Ele respira fundo e, então, conta uma das maiores verdades a Renata nesse momento. Ele diz a Renata que a vida dele depende em torno de tudo isso, porque o seu irmão Rafael não morreu naturalmente, sim porque ele tirou a vida dele por conta do amor de uma mulher que não tinha escrúpulos, uma mulher que não tinha amor por ele e também só queria tudo que ele tinha financeiramente. A Renata escuta tudo isso atenta, porque é algo que ela questionou muito, enquanto o Jerônimo fala com muito ódio, dizendo então que por causa dessa mulher ele cometeu a maior besteira de sua vida. Ele tirou sua vida por causa de uma mulher que nunca nem o amou, uma mulher que nunca se importou com o que ele sentia ou com o que ele tinha, e que ela tirou tudo dele, principalmente a sua vida. Aí então a Renata pergunta se é por isso que então essa tal de A Bonita mexe tanto com o Jerônimo. Aí então ele olha para ela como se ela fosse a Bonita e pede perdão a Renata porque ele não queria falar sobre isso, mas que há muitas coisas que ele deveria conversar com ela e uma delas é que seu irmão Rafael tirou a vida por causa dessa mulher, se referindo então a Renata. A Renata diz que sente muito, ela não sabia que as coisas teriam sido dessa forma e que ela gostaria muito de poder ajudar o Jerônimo de alguma forma para que ele pudesse superar toda essa dor. Aí então, a Renata pergunta para o Jerônimo por que ele pediu então para que ela se casasse com ele se ele não consegue acreditar no amor de uma mulher.
Aí o Jerônimo então conta para a Renata que com ela ele achou que as coisas seriam diferentes, porque com ele sentiu amor de verdade, coisa que ele nunca sentiu por ninguém. Ele sabe o que é paixão, mas amor só descobriu com ela. Aí então a Renata pergunta por que o Jerônimo tem que tratar o relacionamento dessa forma deles, sendo que ela não é a mulher que o Rafael tinha. Ela é a esposa dele, se referindo a Jerônimo, e pede então para que ele mude suas atitudes, porque senão tudo que ela sente por ele vai se acabar, como se acaba então tudo nessa vida. E diz que o amor é a única coisa que une duas pessoas para sempre. E então o Jerônimo começa a olhar para ela já com um olhar diferente, quebrando então aquela linha de vingança, e essas são as próximas emoções de Quando Me Apaixono. O Jerônimo finalmente confessa para a Renata tudo o que ele sente em relação ao casamento dos dois.